Aquário, se você chegou nesse vídeo é porque a espiritualidade tem uma mensagem importante para lhe entregar. Lembrando que essa mensagem ela é intuitiva e coletiva. Portanto, pegue somente aquilo que fizer sentido para você. O que não ressoar, você solta para o universo. E como é uma mensagem atemporal, ela vale para os próximos 7 dias a partir do momento que você encontrou essa mensagem. Então vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer através do tarô. Tarô, o que as pessoas de Aquário precisam saber, precisam compreender na data de hoje. O que as pessoas de Aquário precisam saber, precisam compreender na data de hoje. Muito boa sorte. Então vamos lá. As de copas. 9 de paus. Opa. 10 de paus. Tem uma finalização aqui. Tem uma finalização aqui. E no fundo do deck, 9 de espadas. Aquário. Tem uma finalização importante aqui. Aquarianos e aquarianas, então vamos entender a sua leitura porque ela está muito forte. O que mostra aqui para mim é que vocês estão muito perto de atravessar um desafio e é um desafio importante. Mas a forma como você vai lidar com esse desafio, a forma como você vai lidar com a sua mente, com o seu emocional, vai fazer toda a diferença na finalização, na realização desse desafio. E por que eu falo isso? Porque essa leitura ela fala de um desejo, de uma realização, de algo que você quer que aconteça muito. Aí aqui você vai adaptar a sua realidade. Porque pode ser no trabalho, pode ser um projeto, pode ser um caminho novo, pode ser em algo que você vem construindo, né? Sozinho, sozinha, com esforço, mas com fé, com esperança, mas também com muito cansaço. E olha como que essa leitura já começou, porque ela não fala de desistir. Pelo contrário, ela fala, cuide da sua mente. Porque aqui na sua casa de corte saiu o 9 de espadas. O 9 de espadas mostra que muitos aquarianos, muitas aquarianas que podem estar vivendo um momento de preocupação, ansiedade, excesso de pensamento, medo do futuro, aquela sensação de que a mente não para. Sabe quando a pessoa deita para dormir e às vezes nem descansa porque começa a pensar em tudo? Aí a mente fica assim, pensa no que ainda não aconteceu, pensa no que pode dar errado, pensa no que deveria ter feito diferente, pensa se vai conseguir, pensa se está demorando demais, pensa se está no caminho certo. E quando vê, a mente já fez o quê? Uma novela inteira, uma temporada, um episódio extra, um final totalmente dramático. A mente, quando ela está sem direção, ela vira roteirista de tragédia, não é mesmo? Mas aqui, Aquário, você precisa perceber uma coisa. Nem todo pensamento que aparece na sua cabeça é uma verdade. Não, às vezes é só medo, às vezes é ansiedade, às vezes é cansaço, às vezes é só sua mente tentando te proteger, mas te protegendo do jeito errado. Ainda mais Aquário, que é um signo de ar, um signo muito mental, né? Eu sou ascendente Aquário, eu sei muito bem disso. Então, aqui, quando a nossa mente, né, ela está clara, ela enxerga longe. Quando a mente está clara, o que acontece? A gente cria, a gente pensa com tranquilidade, a gente entende, conecta ideias, encontra a solução, né? Mas quando a mente ela entra no medo, ela também pode te prender em 1000 possibilidades negativas. E essa carta vem como um alerta. Não deixe a sua mente decidir o seu futuro no lugar da sua consciência. Porque existe aqui uma preocupação grande com algo que você quer realizar. Aqui
Você pode estar esperando uma resposta, pode estar tentando fazer alguma coisa crescer, pode estar lutando por uma oportunidade, pode estar tentando se firmar no trabalho, uma promoção, um projeto, uma fase nova, pode estar sentindo que está quase chegando, está quase lá, mas ao mesmo tempo vem aquela ansiedade. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu estiver só me iludindo? E se eu estiver fazendo tudo isso à toa? E essa leitura começa dizendo: cuidado com esse tipo de pensamento, porque ele rouba toda a sua energia antes mesmo de algo acontecer. O 9 de espadas aqui, olha que interessante, o As de Ouros aqui, ó. Esse é um bom presságio. Mas o 9 de espadas aqui não tá dizendo que vai dar tudo errado. Não. Ele está dizendo que existe aqui uma mente cansada, tentando prever tudo antes da hora. E aqui, Aquário, vem uma orientação muito prática. Quando vier um pensamento negativo, não brigue com ele, como se estivesse que entrar numa guerra dentro da sua cabeça. Não. Agora pare, quando vier o pensamento, só para. Respira e fala para si mesma: não, esse pensamento não vai comandar a minha energia agora. Troque a direção. Em vez de pensar, não vai dar certo, você pode escolher pensar: eu ainda estou no processo. Em vez de pensar, está demorando demais, você pode escolher: eu estou aprendendo a sustentar esse caminho com calma. Em vez de pensar, eu não vou conseguir, você pode escolher pensar: eu já enfrentei outras fases difíceis na minha vida e estou aqui. Isso aqui não é fingir que está tudo perfeito. É só você parar de alimentar uma versão da realidade que só aumenta a sua angústia. Porque tudo começa na mente. E nesse momento, Aquário, a sua mente precisa voltar a ser a sua aliada e não a sua inimiga. E olha que interessante, porque depois do 9 de paus vem o As de copas. E o As de copas aqui é falando para você se cuidar melhor. Para mim, o As de copas é uma das cartas mais importantes dessa leitura, porque aqui ela fala de você se reconectando com o seu amor próprio, com a sua renovação emocional, de você resgatar a sua sensibilidade, de tratar o seu próprio coração com mais carinho. E o As de copas aqui, ele vem com a mensagem muito clara de autocuidado, de equilíbrio emocional e de reconexão com o desejo de alma. Porque existe nessa jogada aqui algo que você quer muito, que você quer conquistar muito. É algo que de alguma forma toca o seu coração. Aí eu falo, sempre adapte a sua realidade, porque pode ser um sonho profissional, um projeto pessoal, uma mudança de vida mesmo, uma nova fase financeira, pode ser uma ideia que você sente que tem valor, algo que no fundo você sabe, isso aqui faz sentido para mim. Só que quando a mente está ansiosa, você perde o contato com o seu lado mais sentimental, perde o contato com a sua intuição. E por que isso acontece? Porque a mente começa a gritar tanto que a sua intuição fica baixinha. E o As de copas aqui vem dizendo: silencia um pouco esse barulho interno, porque existe uma resposta dentro de você. Aqui é como se a vida falasse, a espiritualidade falasse: não trate o seu sonho com desespero, trate com cuidado. Porque às vezes, a gente quer tanto uma coisa que começa a apertar, a forçar, a cobrar, a comparar e a se criticar. E aquilo que era para ser uma realização tranquila, gostosa, harmoniosa, começa a virar um peso. E Aquário, talvez você esteja precisando, nesse momento, olhar para si mesmo com mais gentileza. Você pode estar se exigindo demais,
pode estar se cobrando por ainda não ter chegado aonde você queria, pode estar olhando mais para a falta do que para o quanto você já conquistou nesse caminho. E o As de Copas, ele vem como um copo novo mesmo aqui para você. Então aqui falando, você agora, uma nova forma de sentir, uma nova forma de se tratar, uma nova forma principalmente de você cuidar da sua energia. Essa carta aqui pede para você voltar para o básico emocional, que é você dormir melhor se possível, respirar antes de tomar decisões, parar de consumir em tanta preocupação, comparação, não ficar se medindo pela régua dos outros, não tentar resolver a vida inteira num único dia. Às vezes, o maior ato de amor próprio para você é você mesmo dizer: hoje eu vou fazer o que eu consigo, sem me destruir no processo. Porque sonho é importante, sim, mas você também é. E não adianta realizar alguma coisa se no caminho você se abandona completamente. O As de Copas, ele também fala de você confiar na sua intuição. Mas para ouvir a sua intuição, você precisa de paz interna, paz mental, sair da ansiedade, porque ansiedade e intuição não falam no mesmo tom. A ansiedade, ela fala de mente acelerada, urgência, desespero, e a intuição, ela vem falando de mais firmeza, mais simplicidade, você mais tranquila. Você mais tranquila, confiando na sua intuição, vai ser muito importante para você dar o próximo passo, porque a sua carta central saiu o 9 de paus. O 9 de paus tá pedindo o quê? Está falando que tem um desafio que você vai enfrentar. E para você enfrentar, para você ir para o próximo passo, você precisa de ter mais presença e mais cuidado. Aqui também fala que você não está começando do zero, você não está começando do nada, não. Aqui é alguém que já viveu desafios, já levou pancada da vida, já teve que se reerguer e já teve que continuar mesmo cansado, mesmo cansada. Já teve que aprender na prática. E o 9 de paus, ele também vem falando de resistência, experiência, cautela, proteção, também fala aqui de proteção espiritual e persistência. É aquela energia de quem olha para o caminho e pensa: eu estou cansado? Sim, mas eu não cheguei aqui para parar agora. Então, Aquário, como eu falei antes, existe um desafio, mas também existe força. Existe dificuldade no caminho? Existe, mas também existe experiência. Existe cansaço? Existe muito cansaço, mas também existe sabedoria que você não tinha antes. Então, a mensagem da espiritualidade aqui está muito clara. Você tem total capacidade de enfrentar esse desafio. Não é hora de desistir, porque o 9 de paus fala: não desista, você vai chegar lá. Mas para isso você precisa proteger a sua energia, sabe? Não é sair correndo, fazendo tudo no impulso. Não, é você escolher as suas batalhas, é não se desgastar com tudo. E talvez você esteja até pensando: meu Deus, por que parece que tudo exige tanto de mim? Porque o 9 de paus mostra esse momento final antes da virada. É como se você estivesse numa subida e você subiu bastante, mas agora vem aquele trecho em que a perna pesa. E é nessa hora que muita gente desiste, não porque não tinha capacidade tem, mas porque confundiu cansaço com fracasso. E aqui, Aquário, eu preciso te dizer uma coisa: estar cansado não significa que você fracassou. Às vezes significa apenas que você precisa ajustar a forma como você está agindo, como você está caminhando. Porque o 9 de paus, ele também pede vigilância. E, no entanto, na Bíblia fala: orai e vigiai.
né? Mas não é aquela vigilância paranoica de ficar esperando tudo dar errado, não. É uma vigilância madura. É você se observar e perguntar: eu estou agindo com fé ou com medo? Eu estou insistindo porque isso faz sentido ou porque eu estou com medo de parar? Eu estou usando a minha energia com inteligência ou eu estou tentando carregar tudo sozinho, tudo sozinho? E olha que interessante a sua finalização. A sua finalização é o 10 de paus. O 10 de paus é o fim de um ciclo pesado, mas ele também traz um alerta importante: você não precisa carregar tudo sozinho. Essa carta fala de sobrecarga, excesso de responsabilidade, acúmulos de tarefas, cansaço físico, mental e emocional. É aquela sensação de estar levando um monte de coisa nas costas e ainda pensar: não, eu dou conta. Só que às vezes dá conta sim, mas a que preço? A que preço, Aquário? Aí eu te pergunto: a que preço? Porque essa carta ela vem perguntando: você está carregando o que poderia ser dividido, encerrado, ajustado ou feito de outro jeito? Porque, Aquário, você não precisa carregar tudo sozinho. Uma coisa pode exigir dedicação sem se destruir, sabe? Porque dedicação não é a mesma coisa que sobrecarga. Você pode se dedicar ao seu sonho sem se abandonar. Você pode querer muito uma realização sem deixar que isso vira ansiedade o tempo todo. Porque aqui você pode continuar insistindo sim, mas use a sua inteligência, com cuidado, com estratégia, com amor. Porque o 10 de paus aqui mostra que algo está chegando ao fim. E isso pode ser muito positivo, porque isso aqui é indicando que tem uma finalização de um peso. Mas como você vai finalizar isso? Porque tem duas maneiras aqui que você pode finalizar. Você pode finalizar através do 9 de espadas, que é deixando a mente te dominar, pensando no pior, se cobrando demais, tentando acelerar tudo no desespero. Aí esse 10 de paus pode virar o quê? Esgotamento. Ou você pode finalizar isso com o as de copas. E o as de copas aqui é você cuidando do seu emocional, voltando para o seu amor próprio, respeitando o seu tempo e usando a sua experiência do 9 de paus. Aí sim, esse 10 de paus vira um encerramento de uma fase pesada. Aqui é a leitura dizendo: Aquário, esse peso vai terminar, mas não tente terminar esse ciclo carregando peso ainda mais. E o que eu sinto aqui é que muitas aquarianas estão sendo chamados para não desistir, mas está sendo chamado para amadurecer a forma de continuar. Por quê? Porque o 9 de paus mostra alguém que já tem muita força. Só que agora essa força precisa vir com inteligência emocional. Mas não é aquela força de aguentar tudo calado, não é mais aquela força de fingir que não sente, não é mais aquela força de empurrar o corpo e a mente até o limite. Não, é uma força com mais consciência. É a força de quem olha para si e diz: eu vou chegar lá, mas eu vou chegar lá inteira. E essa é a mensagem central aqui da sua jogada. Você não precisa provar nada para ninguém através de um caminho de sofrimento. Você não precisa transformar seu sonho em peso. E a sua leitura também fala, Aquário, que você não está atrasado. Você está atravessando uma fase de fortalecimento. Mas agora a sua força precisa vir acompanhada de cuidado. Então, Aquário, não desista do que é importante para você. Mas também, Aquário, não continue fazendo tudo de um jeito que te esgota. Cuide da sua mente, cuide do seu emocional, cuide do seu corpo e cuide da sua energia. Porque o sonho continua sendo possível, mas
Você precisa estar bem para sustentá-lo quando ele chegar. Então essa foi a sua leitura de hoje. Espero que ela tenha te ajudado bastante. Me deixe aqui nos comentários o que mais ressoou com você. E se você ainda não segue o canal, segue para você receber mais leituras como esta. Um beijo grande e até o próximo vídeo.